Oi, meu nome é Everton. Nesse vídeo você vai aprender como dobrar o seu faturamento, como você vai otimizar o seu tempo. Você vai conseguir fazer coroas sobre implante, módulo e bar. Eu vou te ensinar a fazer um fatiamento de um protocolo, vou ensinar várias questões do como utilizar o método Workflow. Dá uma olhadinha a seguir nos resultados dos nossos alunos. Eu sou Arthur, aluno do professor Everton. Tive o treinamento do meu box de estocagem avançado, onde eu aprendi a fazer serviço sobre os implantes, protocolos, placas. Antes do curso, eu só fazia serviço sobre coroas, que eram lace, inlays, coping e coroa anatômica. E com isso eu consegui dobrar, mais que dobrar, a minha produção mensal aqui do laboratório. E também na parte do meu box, consegui melhorar a otimização dos blocos, o espaço ali onde você calcula os elementos, no cadastro, a organização, você saber quando você cadastrou um bloco, até quando ele dura. O cara é fera demais. O curso é para técnicos em próteses dentárias, para dentistas que querem aprimorar o seu conhecimento ou mesmo para você que vai começar do zero no fluxo digital. A gente consegue entregar uma técnica simples, eficaz, que entregue muita previsibilidade. Então continue nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer um canal angulado utilizando o método Anatomic Workflow. Para a gente conseguir aqueles casos que está na incisal do dente, está na vestibular do dente, a gente consegue tanto angular como sepultar o canal. Vou te mostrar também a base do método, que consiste em definir a escolha do processo de produção, escolha do material e a técnica. Ao longo dos anos que eu trabalhei com prótese dentária, entre laboratórios, clínicas, eu enfrentei muitas dificuldades e muitos erros aconteciam no meu processo de produção, no meu processo de desenho. Quando eu entrei para o suporte técnico da Besser, eu enfrentei e verifiquei vários problemas que os operadores cometem, erros de desenho, erros de projeto e erros de usinagem. O Anatomic Workflow ele surgiu com a ideia e o intuito de corrigir esses problemas, aprimorando com parâmetros, ajustes técnicos, verificação de materiais, ensinamentos de propriedades físicas do material. Então tudo isso a gente se baseia para poder fazer um projeto CAM. Isso aumenta a produção, pois não tem perdas de materiais. Quando a gente produz por equipamento que a gente trabalha, a gente evita muitos erros e perdas de materiais. A gente consegue otimizar a nossa produção e aumentar o nosso ganho, pois a gente utiliza o enceramento anatômico. Isso facilita a aprendizagem, produção e principalmente a praticidade, velocidade de entrega. O nosso método, o Anatomic Workflow, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é definir o processo de produção. Como que eu defino o meu processo de produção? Se é uma impressora 3D, se é uma fresadora 4 eixos, uma fresadora 5 eixos. Então, para isso, a gente precisa definir essa etapa. A segunda etapa, ela consiste em definir o material que a gente vai utilizar nas nossas peças. Se eu vou utilizar um silicato de lítio, uma zircônia, uma cera para injeção, uma impressão 3D, então eu preciso definir isso para daí sim a gente partir para a técnica. A técnica, o que seria a base dela? Definir os parâmetros de bordo, desenhos, ponto de contato oclusal, proximidades. Então a gente tem que fazer todos esses ajustes baseando em definir o processo, material e a técnica. Em alguns casos, a gente tem alguns STLs que o canal do parafuso ele fica vestibularizado, às vezes ele sai na incisal do dente, dessa forma aqui. E isso não fica estético para o projeto, não fica bom. Então, utilizando o método Anatomic Workflow, a gente vai se basear hoje pela pirâmide, né? Então, a gente vai ter que se basear o que seria a base da pirâmide. Identificar qual que vai ser meu processo de fabricação, se é uma CNC, se é uma impressora. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar utilizando uma fresadora, né? Vamos se basear que fosse uma fresadora. Eu vou usinar ela em 2 etapas, né? Uma estrutura em titânio e uma sobreestrutura em zircônia. Então eu preciso primeiro angular o meu canal. Então aqui a gente vem na parte de angular o canal. A gente escolhe aqui o nosso paciente, né? Vamos angular o canal. E aqui, para a gente fazer essa edição de malha, eu só seleciono pontico. Simples assim. Um pontico, não seleciono mais nenhum tipo de objeto. E eu não vou trabalhar com antagonista. Essa parte de não trabalhar com antagonista, ela é porque o caso já foi finalizado, a peça depois de unida e guardada, ela gerou esse canal vestibularizado. Depois que a gente une e guarda, ele gera esse canal vestibularizado, que é algo que acaba atrapalhando o nosso
nosso dia a dia. Então vamos lá na área de trabalho, canal do parafuso. Selecionei aqui, ó, vou ajustar a orientação de dados, vou dar um seguir aqui. Feita essa etapa de seguir, aí a gente tem aqui, ó, a nossa malha com o canal do parafuso que sai na vestibular, aqui canal que sai na incisal do dente, destruindo a forma anatômica que sai entre elementos. Então o que eu vou fazer para mim corrigir isso aqui? Essa aqui vai ser minha base, eu não vou trabalhar na minha base, não vou movimentar ela, vou deixar ela original. Eu vou vir e vou adicionar e remover, e vou adicionar um enceramento, um escaneamento de enceramento. Vamos carregar a mesma malha. Ó, quando a gente carrega a mesma malha, ela vem na mesma posição, está na mesma posição da malha principal. Vou dar um OK. E agora eu vou gerar um cálculo já do enceramento. Vou gerar esse cálculo de enceramento. Geramos o cálculo do enceramento. Vou dar um OK aqui. Ó, posso remover nossa malha principal. Eu tenho somente aqui, ó, o enceramento. Vamos ver aqui o escaneamento do enceramento, deixar só a forma anatômica, que é só o enceramento quando a gente quer modelar ele. Então agora a gente pode vir aqui, ó, em edição de malha para a gente sepultar esse canal aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, em editar malha. Por que eu não faço isso quando ele depois de unir e guardar? Porque se eu gero isso depois de unir e guardar, ó, vou dar um clique lá, um clique aqui, um mais acima e o outro aqui. Não vou apertar nada. E agora, sem cruzar a linha, passando a linha para cá para ela ficar cruzada, ó, a linha laranja, tá vendo? Ela não ficar cruzada, eu vou deixar ela bem aqui no meio e vou apertar o Delete. Aí ela vai recortar dessa forma assim, ó, bem uniforme, certinho e um corte bem pequeno. O que eu quero dizer quando a gente não pode editar, quando está unido e guardado? Por conta de corromper o Construct Info. Então aqui já é um enceramento, a gente não finalizou essa peça, a gente vai trabalhar nela primeiro. E assim não vai ter distorção, não vai ter uma interpretação errada do software. Ó, vou deixar numa posição que eu consigo ver todo onde é que eu quero cortar. Selecionei ali, ó, somente a superfície, que vai ficar bem mais fácil da gente fazer esse recorte, né? Ó. Tô fazendo um contorno bem lento aqui para ele ficar certinho. De novo, não vou cruzar minha linha aqui, ó, só vou dar um delete. Então ele vai vir, ó, cortou perfeitamente. Feito isso, eu posso selecionar aqui, ó, meu canal, que está voando ali agora, deletar ele. Que eu selecionei por clique único a malha inteira, né? Aqui eu também vou fazer dessa forma e vou fechar. Feito isso, olha, sumiu, quase que é imperceptível, aqui também não aparece. Somente aqui na vestibular dos dentes, que não tinha forma anatômica, agora está fechado. Depois de a gente fazer essa edição, a gente já pode ir para a parte de modelar, para a gente corrigir essa etapa aqui. Então vamos fazer a modelação dessa etapa, tá? Utilizando a ferramenta a faca, que é essa ferramentinha aqui, que aqui em alguns dá pincel, em outros uma faquinha, adicionar e remover, a gente consegue dar uma pré-delimitação aqui, onde é que é esse nosso final do canino e o final do nosso lateral, né? A distal do lateral e a mesial do canino. Então a gente vem e faz um formato, sempre gosto só de dar um formato para eles, com essa faquinha aqui para facilitar. Com essa mesma ferramenta eu gosto de vir suavizar aqui, onde é que tem essas falhas, e dar uma suavizadinha para deixar ele bem ajustado. Ó. Ajustei. Quando eu faço isso na malha que a gente une e guarda ela, que é a malha da união ali, né, no final do projeto, então ela fica com algumas falhas, ela não consegue modelar ela dessa forma que eu estou modelando aqui. Feito isso, vamos adicionar aqui, fazer as papilas como tá desenhado, né? Como deveria estar desenhado. Gosto bastante de usar a ferramenta Cresta. Né? Essa é uma ferramenta que eu utilizo muito no meu dia a dia para minhas modelações de forma geral. Essa ferramenta aqui, ó, a número 7 no teclado. Ó, é uma ferramenta aqui. Meu Exocad é o 3.2. Se for uma versão mais antiga, às vezes o atalho é um pouquinho diferente, tá? Sempre a gente tenta trazer a versão mais atualizada para as aulas. Esse curso foi inteiro gravado no 3.2. Vou botar aulas do 3.3 que está lançando. Inclusive no fim desse vídeo aqui, quero mostrar para vocês só a abertura dele, como é que ele abre, ele tem comunicação com software CAM, então é algo bem diferente. Vamos lá, feita a minha suavização aqui. Lembrando que eu preciso entender os nossos processos. Estou fabricando essa peça,
pensando em ter uma barra de titânio e uma sobreestrutura em zircônia. Então esse é o nosso universo agora de trabalho. Ó, vamos adicionando aqui para fazer essa papila bem certinha. Ó, o canino ele não está totalmente, a gente não está bem anatômico, não está natural agora, ele começa a melhorar um pouquinho. Isso aqui é com o tempo que a gente vai melhorando, vai aprimorando, né? De volume aqui na papila que não estava. Se eu deixo bem fininho e uma potência um pouquinho maior, a gente consegue fazer esse aspecto de casca de laranja aqui, ó. Que é algo bem legal de fazer aqui, né? Deixar bem anatômico. Feito isso, ó. Aqui está o nosso projetinho. Vou usar o 7 só para dar uma diferença aqui. Então, feito isso, a gente sepultou o canal do parafuso. Ah, mas eu quero angular esse canal aqui, ó, porque eu não quero ficar sepultando sempre. É um caso... Nesse caso aqui, juntamente com o dentista, a gente preferiu sepultar esse canal aqui. Esse aqui a gente angulou, o do canino foi angulado. Eu vou fazer a demonstração da angulação desse lateral aqui também, tá? Então vamos lá. Da mesma forma como a gente fez para sepultar, a gente vai editar a malha. Lembrando, é sempre bom, não sei se acontece muito, eu como trabalho em suporte, eu pego bastante erro de, meu projeto fecha muito das vezes. Então a gente vem aqui sempre dar uma salvada antes da próxima etapa. E agora a gente pode editar a malha de novo. É um hábito que a gente acaba adquirindo, né? De salvar a malha assim, né? Acabar editando várias vezes a malha. Para não ter erro e não perder o projeto. Então a gente salva. Deixa eu vir aqui no canal e vamos, da mesma forma, deletar ali para ele ficar retinho, tá? Feito isso, vou utilizar somente a superfície para fazer aquele recorte que eu tinha explicado anteriormente. Ó. Deixa eu vir aqui, vamos contornar toda a superfície da tampa desse canal. Ó. Feito isso, vou dar um delete. Sem cruzar a malha. Assim, a gente consegue fechar ela da melhor forma, né? Ó. Se eu apertar aqui, eu consigo fechar. Ó. Sumiu aqui a parte da frente, sumiu a parte de trás, fechou a parte de cima, vamos dar um OK. Agora, como antes, a gente vai modelar essa etapa aqui. A gente vai vir aqui em adicionar, vamos fazer a parte de adição de material aqui, como se fosse um acréscimo, uma restauração realmente, a gente vai adicionar aqui material, né? Fizemos essa parte de adição aqui do material. Cuidar para não distorcer o outro canal, o outro dente, então tem que sempre tomar esse cuidado. Vim aqui para dar a textura que o dente tem, né? Seguir o projeto que já já foi feito, né? Seguir esse projeto, tentar deixar na mesma anatomia. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar trazendo aqui para gerar esse enceramento. Quando a gente trabalha com a peça depois de unir e guardar ela, dá muita distorção, muita falha, não tem as mesmas ferramentas para modelar, então acaba que não fica da mesma qualidade, né? Como se fosse um projeto realmente feito inteiro, anatomizado, né? Todo trabalhado, todo dedicado. A gente às vezes perde muito tempo e não consegue nem usinar por conta dessas falhas. Então aqui a gente tem que lembrar que a gente precisa levar isso para um software CAM. A gente precisa fazer isso aqui sem interpretado, né? Então, como é zircônia, eu tenho que ter minha limitação também. Eu não posso angular muito esse canal. Ajustei meu desenho está anatômico do jeito que eu gostaria, já corrigi aqui onde é que eu gostaria que ficasse corrigido. Então agora a gente vem em attachment, de retirar, e eu vou utilizar o attachment de rotação, desenho paramétrico de rotação. Feito isso, eu vou vir aqui ó, em retângulo, que ele vai ser cilíndrico, tá vendo? Ó? Ele é cilíndrico. Vou mostrar aqui, ó, continua sendo cilíndrico, então é algo positivo, que é de acordo com o canal que a gente quer. E eu vou aumentar ao máximo aqui a nossa altura e a altura mínima também no máximo, para a gente conseguir trabalhar lá de baixo. Eu não gosto de vir em dimensão e ter que redimensionar ele utilizando essa ferramenta ali de dimensão. Porém, nesse caso aqui, a gente vai precisar fazer isso por conta que o canal ele é muito extenso, tá? Em alguns casos, mais que a própria fresa da máquina.
Então a gente tem que ter esse cuidado. Se for mais extenso que a máquina, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai passar para um link, né, para conseguir fazer essa usinagem. Nesse caso aqui eu só estou usando o outro canal como referência de diâmetro, tá? A gente transforma ele para híbrido, para daí a gente conseguir fazer essa usinagem da peça inteira. No caso, eu não vou fazer minha peça inteira, vai ser uma barra, como a gente combinou no início do vídeo. Então, como ele vai ter essa parte da barra, eu não preciso desenhar direto com link, eu posso desenhar ele na cabeça do implante mesmo, né, como está aqui. Até mesmo não ter que ter metal sobre metal. Então, partindo daqui, eu vou ter que dimensionar ele para ele ser um pouco mais comprido. Então, eu vou deixar ele numa vista, ó, bem retinho na minha aqui, para não ficar vendo ele inclinado. Vou vir em dimensão. Segurando o Ctrl e o Shift, eu consigo gerar uma seta assim, ó. Tá vendo que eu não gero essa seta de lado, por exemplo, ó. Não vou fazer essa seta de lado. Eu vou girar ela bem retinha no longo eixo desse canal. Eu vou dimensionar ele dessa forma aqui, para não ficar diagonalizado. Ele não ficar nessa parte meio na diagonal, não fica bem bacana, tá? Então a gente vem aqui e agora a gente vai ajustar a nossa... Vamos em mover de novo e vamos ajustar o nosso canal. Agora é só a gente angular ele. Sempre a gente tem que ter o cuidado de não extrapolar essa angulação. A gente tem que respeitar o material. Aqui, ó, cada cilindro, cada um desses cilindros, eles são identificados no Millbox. A interface é um cilindro, aqui no meio tem um cilindro menor, então aqui em cima vai ter um único cilindro comprido até lá em cima, que é o próprio canal, né? Então isso a gente tem que tentar respeitar para ser usinado. Então esses são os parâmetros que a gente tem que ter cuidados, ó. É o titânio. Qual que é a espessura mínima para a gente fresar uma barra em titânio, para o stop do parafuso ser funcional? Tem que ter um certo cuidado. Aqui a gente faz muito titânio, então a gente tem que ter uma ideia de uma parametrização, assim, né? Não pode ser algo menos que 0,5, 0,3 de espessura, né? Muitas das vezes até mais a gente tem que fazer. Então, essa parte aqui tem que ter bastante cuidado para não passar do ponto da espessura que permite o material. Ó, trouxe ele mais angulado aqui. Sempre tem que cuidar com essas falhinhas lá, tá vendo? Para não... Aqui no caso ele não tá conseguindo cobrir toda a parte, toda essa parte aqui que vai ter que cortar, né? Que é a parte que ficou do stop antigo, da interface. Então aqui, ó, eu vou ter que vir em diâmetro também, aqui em dimensão, e ajustar um pouco para a lateral. Então a gente vem aqui e ajusta um pouco para a lateral. Lembrando, não deixar ele oval, isso jamais, tá? Não é correto deixar ele oval, porque senão o software CAM não interpreta ele direito. Então aqui eu consegui ajustar. Ficou uma pequena falhinha aqui, isso não vai interferir na nossa interpretação do software, nem no CAM, nem no caso aqui no CAD em si, né? Ó, ajustamos, vou aplicar. Feita essa parte aqui, ela parece difícil, mas com o tempo acaba se tornando bem natural, tá? Bem natural mesmo essa parte, ó. Não ficou extremamente angulado, vai caber certinho lá na interface. Ficou da mesma maneira que esse aqui, ó. E a diferença está aqui, ó. A gente consegue ver que a gente levou daqui da incisal para a oclusal, ó. Então é uma angulação legal, uma angulação boa. Vai deixar o nosso caso estético, ó. Se eu remover aqui, ó, olha como é que estava. Olha como é que a gente conseguiu deixar, né? Então a gente conseguiu esconder bem esse canal aqui. Acompanhando aqui atrás, ó, a gente consegue ver que ele ficou certinho. Ó. Tem o cilindro do stop, que é esse cilindro aqui. Tem o cilindro maior e o cilindro do canal do parafuso. Tem que tomar esses cuidados, não é todo caso que é possível. Eu vim em desenho livre e vou dar o meu ok aqui. Não é todo caso que permite a gente fazer isso, a gente tem que entender o nosso material. Por isso que agora eu vou mostrar para vocês a vista transversal, para a gente analisar esse caso e quero mostrar qual que é a parte, né, da espessura, qual que foi a espessura que a gente deixou para o stop do parafuso. Então isso é bem importante a gente tomar esse tipo de cuidado para não extrapolar, fazer muito angulado que não vai dar certo. Ó,
aqui é o stop do parafuso, onde é que vai ter a maior carga, ó, 1,97, que seria 2 milímetros. Esse aqui, ó, é 3 milímetros. Então agora eu vou abrir aqui de novo, já bem grande, e vou levar agora para aquela outra interface. Ó, a interface original, ela tem, só para vocês terem de referência, 4 milímetros. Ó. Então aqui é um ponto de fragilidade. Se a gente for analisar essa outra interface aqui, é um ponto de fragilidade. Deixa eu achar o ângulo certo. Aqui. Ó. É um ponto de fragilidade, tem 2 milímetros, né, 1,97, 2 milímetros para 4, então é a metade. Aqui, ó, quase conseguimos manter no original, né, ó, quase os 4 milímetros, porém é um ponto de fragilidade. A gente sabe que aqui tem 3 apoios além desse aqui, e nesse caso aqui tem 2 apoios bem próximos aqui, além desse outro que a gente sepultou. Então esse aqui não teria problema, mas a gente tem que tomar cuidado para em algumas peças, um elemento unitário, a gente não angular e deixar tão frágil ao ponto de romper. Como é titânio, isso aqui é uma espessura suficiente para ele, tá? Então é algo que permite, mas entendam a propriedade de cada material que estejam trabalhando. Isso é muito importante. Feito isso, a gente pode vir aqui, ó, terminei de angular o canal, sepultei aqui o canal. Então eu vou pegar agora e vou unir e guardar, ó, unir e salvar essa restauração. Eu venho aqui já, posso unir e salvar essa restauração. Ela vai gerar um novo Constructio Info com outras informações, mas informações que não vão conflitar com o nosso software CAM. Isso é o mais importante, tá? A gente analisar aqui, ó, ele está sepultado, está cortado do jeito que tem que ser, angulado, não vai interferir em nada. Poderia cortar mais aqui em cima? Poderia, não tem problema. Isso aqui é um jeito mais fácil e fácil dele identificar, tá? É um jeito mais fácil e simples dele identificar isso no software que a gente utiliza para usinagem. No meu caso aqui, é o software, deixa eu minimizar aqui. No meu caso, é o software Millbox, ó, que é o Millbox. Então a gente trabalha com esses dois softwares aqui, tanto da Imes como da Redon, né? Então são software Millbox. Feito isso, gostaria de apresentar, né, uma das vantagens de trabalhar numa parceira da Exocad, que é a Besser, trabalhar no suporte técnico. A gente recebeu alguns protótipos para teste, que é o caso das novas versões de Exocad. Então, assim a gente já consegue aprimorar, gravar algumas aulas, que estarei deixando disponível. A cada atualização, a cada nova versão, ferramentas novas que foram lançadas, eu quero estar gravando atualizações e lançar no curso também, tá? Então isso é algo bem bacana. E aqui eu gostaria só de mostrar o layout do 3.3. Vou fechar aqui para abrir ele de novo. Ó. Inclusive está até como é protótipo, ele está até com a figurinha aqui do 3.2. Ó, Schmitz Dental, né, o 3.3, não é mais o Eleficina. Então ele abre aqui, uma das coisas que muda logo de cara que a gente olha aqui é a comunicação com o software Millbox. Então isso já é algo que, como software mais popular CAM, se juntou com o software mais popular de CAD. Então o CAD CAM agora está cada vez mais completo. Então vou passar algumas atualizações dentro do curso lá, de como fazer uma barra fatiada, usando tanto o 3.2 como o 3.3, então aguardem aí que vai ser bem bacana essas atualizações. Imaginamos que você tem um faturamento de 50 mil por mês. Você vai conseguir mais que dobrar esse faturamento, otimizando os seus processos de produção. O que seria isso? Você vai receber mais trabalhos, você vai conseguir entregar de maneira mais rápida, evitando retrabalho. Você não vai precisar voltar num projeto, você não vai ter esse transtorno, porque você vai utilizar os parâmetros de maneira correta para cada tipo de processo. Então seria justo eu cobrar um valor bem alto para ensinar esse método. Mas se você fizer a sua inscrição hoje, você vai conseguir por um valor bem menor. Se você ainda tiver com alguma dúvida sobre adquirir o método, você vai ter 7 dias de garantia incondicional. Ou seja, se por algum motivo você quiser desistir do curso, ver que o método não é para você, você tem esses 7 dias para pedir um reembolso. Então, se você quiser adquirir o método Anatomic Workflow, clique aqui embaixo e faça inscrição de acesso imediato às aulas. Adquirindo hoje, você vai ter acesso a 3 bônus exclusivos, que seria um grupo de WhatsApp com outros alunos para network, tirar dúvidas. Você vai ter um suporte
diretamente comigo, pode entrar em contato. Normalmente eu respondo na hora. E também você vai obter o seu certificado exclusivo de conclusão do curso. E para os primeiros alunos que adquirirem o curso, eu vou estar fazendo um acompanhamento periódico. Semanalmente eu vou fazer uma videochamada para acompanhar a evolução e como está funcionando o método e o que a gente conseguiu tirar de proveitoso de cada aula. Então clique aqui embaixo que eu te espero aqui no Anatomic Workflow. Lembrando que como se trata de um curso online, você vai poder definir como que você vai querer ter o seu aprendizado. Você vai poder repetir as aulas, você vai poder fazer elas junto com os seus projetos do dia a dia. Então isso vai acabar facilitando o seu método de aprendizado. Outra questão seria a atualização do Exocad. A cada atualização, a cada versão nova lançada, eu vou lançar novas aulas mostrando as novas ferramentas. Então, para você adquirir o curso e o método, clique aqui embaixo e saiba mais.